Então, galera, dando prosseguimento às nossas correções, correção dos capítulos 7 e 8, nós já fizemos a número 1, já fizemos a número 2, então vou marcar aqui para a gente não se perder. Então, nós já fizemos a 1, já fizemos a 1, já fizemos a 2, já fizemos a 3, já fizemos a 4, já fizemos a 5. Agora a gente vai para a de número 6. Vamos lá então, ó. Aponte a diferença entre os conceitos de recurso natural e matéria-prima. Tá? Quando a gente fala, gente, de recurso natural, o que significa isso? Recurso natural. Hein? Beleza? Natural, você lembra de natureza, né? Então, recurso natural é toda e qualquer riqueza existente na Terra, existente no planeta. Tá bom? Então, ó, recurso natural refere-se esse conceito a qualquer riqueza existente no planeta, né? Beleza? Quando a gente fala de matéria-prima, a gente já pensa em aspectos, né, extremamente importantes para a relação econômica. Tudo bem? Então, quando a gente fala de matéria-prima, né, a gente está falando sobre aquele material, né, aquela substância principal ou principais matérias-primas, né, principais com que se fabrica um produto. Tá travando aí. Tá travando? Melhorou? Agora Ele travou também, Rômulo. Agora já voltou. Voltou? Vocês escutaram a explicação sobre recurso natural direitinho? Sim. Sim? Ficou travando um pouquinho, mas assim, deu para entender. Recurso natural, então deu para a gente discutir, né? Que é toda riqueza, qualquer riqueza existente no planeta, certo? Matéria-prima, por sua vez, é a base, né? É o recurso, é a substância principal de um determinado produto, né? Que se fabrica. Então, por exemplo, uma cadeira de madeira, matéria-prima ali vai ser a madeira, né? E a gente tem toda uma problemática envolvida por trás. Como que foi a extração dessa madeira, que madeira, né, foi essa, foi madeira de florestamento, foi madeira, né, de vegetação natural, né? Como que foi feito isso, em que local? Então, nós temos várias problemáticas. Então, os equipamentos que vocês estão utilizando, computadores, celulares, nós temos, né, uma infinidade de matérias-primas, algumas, inclusive, muito caras, né? Muito especiais. E a gente também tem petróleo pra caramba, né? Lembrem-se que o petróleo, ele garante, ele é utilizado em mais de 220 itens industriais. Olha só, é muito, né? É muito importante isso, tá legal? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de recurso natural, vamos pegar o Brasil é um dos grandes, né, produtores exportadores de matérias-primas e, consequentemente, né, a gente tem os nossos recursos naturais sendo extremamente agredidos, né, por isso, solos, recursos hídricos, a fauna, a flora, a atmosfera, né? Beleza? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão do minério de ferro, né? O minério de ferro, ele é encontrado na natureza, então é um recurso natural. E o minério de ferro é a matéria-prima para ser utilizada em vários outros produtos, como, por exemplo, fabricação de aço, né? Beleza? Então, por exemplo, a gente consegue encontrá-lo no dia a dia de vocês, ó, no carro da família de vocês, na estrutura da construção civil da casa de vocês, né? Em equipamentos. Então, você consegue encontrar o minério de ferro, né, no dia a dia de vocês. A mesma coisa o petróleo. Tá? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. O que é a diferença entre mineral e minério? Aqueles minerais, lembre-se que as rochas são agregados de um ou mais mineral. Não é isso? São agregados de um ou mais mineral. Ou minerais. Dependendo aí. Então, você pode ter rochas, né, que apresentam minerais variados. Esses minerais que apresentam valor econômico comercial, eles são chamados de minério. Então, quando você assiste lá na televisão, quando você vê uma reportagem, né, quando fala do Brasil exportando para a China, por exemplo, nosso principal parceiro comercial, e um dos principais produtos que a China para o Brasil é justamente o minério de ferro, a gente não fala de mineral, né? Fala-se, a gente escuta falar sobre minério. Então, o que é o minério? É o nome dado ao mineral que tem grande importância econômica comercial no cenário, né, mundial. Tudo bem aí? Certo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Alguma dúvida em relação a vocês?
Então, recurso natural é toda a riqueza existente no planeta, e matéria-prima, né, é a substância principal que se fabrica um determinado produto. E o produto vai ter algumas matérias-primas, geralmente. Alguma dúvida, galera? Deu para escutar direitinho? Deu para entender agora? Sim. Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre tipos de indústria? Né? Então, vamos pegar, por exemplo, sobre as indústrias pesadas, as indústrias de base, né? Como as siderurgias. O que acontece? As indústrias de base, as indústrias pesadas, as indústrias de bens de produção, elas transformam, né, recursos naturais, elas pegam recursos naturais, utilizam esses recursos como matérias-primas, né? E elas transformam esses recursos para serem utilizados como matérias-primas para outras indústrias. Olha só que interessante. Então, você pega matérias-primas brutas, transforma em matérias-primas, né, acabadas, e essas matérias-primas transformadas, modificadas, alteradas, né, beneficiadas, serão utilizadas por outros ramos industriais. Então, por exemplo, uma automobilística, ela vai se valer de matérias-primas que já foram transformadas pelas indústrias de base, como, por exemplo, na indústria petroquímica, como, por exemplo, na siderúrgica. Tá legal? Então, essa temática aqui trazida pela SEIS, ela pode estar relacionada a vários aspectos, aspectos econômicos, aspectos produtivos, industriais, aspectos ambientais, a balança comercial brasileira de um país, a balança comercial de um país como a brasileira. Então, nós temos aqui vários aspectos, né, sendo analisados. Tá bom? Vamos para a questão número 7. Número 7, prática cartográfica. Então, tem que analisar mapa. Tá legal? No mapa a seguir, estão representados os países detentores das mais importantes reservas conhecidas de recursos minerais de base, ou seja, aqueles dos quais são obtidas matérias-primas essenciais para o desenvolvimento econômico. São, em número de 18, o carvão mineral, o petróleo, a bauxita, o antimônio, o cobalto, o cobre, o estanho, o ferro. O ferro você tem agora, né, que é a matéria-prima, por exemplo, para o aço. Tá? Para o aço. Beleza? O manganês, o níquel, a platina, o chumbo, o tungstênio, o urânio, o zinco, ouro, prata e diamante. Com o auxílio de um planisfério político, responda às questões. Tá? Gente, tem mapa, não tem mapa? Se tem mapa, o que a gente precisa se preocupar? Em identificar, primeiramente, os elementos cartográficos, né, presentes nessa representação, que serão importantíssimos para o nosso entendimento, para a nossa interpretação, para uma boa leitura. Então, primeiro nós temos aqui, ó, título: Países detentores das mais importantes reservas conhecidas de recursos minerais de base, ou seja, desses 18 que foram destacados. Tá legal? Reparem aí que o Brasil se destaca, né? Se destaca em vários desses recursos, né? Como a gente pode perceber. Então, a gente pode olhar o segundo auxiliador, a legenda, que vai ser extremamente importante para a resolução da questão. Tá legal? Temos aqui, ó, a fonte, né, utilizada. Então, também é outro elemento importante. Repare que aqui a gente não encontra, né, a orientação. A gente não está encontrando a escala cartográfica, as coordenadas geográficas. Então, nós não temos aí todos, né, os elementos cartográficos que comumente podem ser utilizados para facilitar uma boa leitura, tá bom? Então, já está aqui de cara que a gente precisa fazer uma certa interpretação. Beleza, vamos ver o que a questão pede. Aponte o país, repare que a gente está falando de artigo definido, o país. Então, você vai apontar, verbo de comando apontar, que é detentor do maior número de reservas conhecidas de recursos minerais de base, tá? Beleza? Certinho? Então, olhando para o mapa, olha aqui, ó. De fato, a gente pode dar uma olhada aí, né? Interessantíssimo isso, ó. Que país é esse aqui? Que país é esse, galera? Hein? A Federação Russa. Pode ser? Ela possui 13, tá? Números de recursos minerais de base, 13 de um total de 18. Ela possui 13 de um total de 18.
Beleza? No total de 18, ela possui 13. Então, isso mostra a grande importância da Federação Russa. A gente pode perceber a importância dela em termos geopolíticos. É sempre bom lembrar que a Federação Russa é uma das fraturas da União Soviética, que se fragmentou em 15 repúblicas em 1991. A Federação Russa é a grande herdeira, tanto em aspectos políticos, econômicos, sociais. Tá bom? Então, nós temos aqui... Oi? Não dá para eu entender nada do que você está falando. Antes ficava rápido, agora não dá para entender nada. É mesmo? Agora deu. Vocês entenderam a A, não? A correção da A? Não. Eu não entendi, pelo menos. Eu não sei se então vamos de novo. O pessoal tá falando que também tá... Eu também não entendi, não. Obrigada. Show de bola. Vamos seguir de novo aqui, tá? Então, a A está pedindo, né, para apontar o país, artigo definido, tá? Que é detentor do maior número de reservas conhecidas de recursos minerais de base. Então, com valor, né, utilizando a legenda, o que a gente pode identificar? A gente identificando aqui a Federação Russa, né? De um total de 18, nós temos aqui a Rússia dominando, detendo, né? 13, tudo bem? 13 recursos minerais de base. Então, isso mostra, né, a capacidade geopolítica da Rússia. Aí eu chamei atenção para vocês, que é sempre bom destacar, que a Rússia é uma das repúblicas originárias, né, provenientes da fragmentação da União Soviética. A União Soviética se fragmentou em 1991, em 15 repúblicas. A Federação Russa é uma dessas 15 repúblicas e é a grande herdeira, né, se apresentou como a grande herdeira da União Soviética, em termos de influência econômica, influência política, influência, né, militar. Então, a Rússia é a grande herdeira aí do poderio geopolítico da ex-União Soviética, tá bom? E a gente pode perceber que dentro dessa relação geopolítica, a Rússia apresenta hoje, né, alguns trunfos extremamente importantes, como, por exemplo, os recursos naturais, com grande destaque para o gás natural e para o petróleo também, né? Então, o seu poderio econômico hoje, ele é bombeado a partir dos seus gasodutos e oleodutos, certo? Então, por exemplo, a União Europeia, uma parcela significativa da Europa, ela é dependente, né, por exemplo, do gás russo, que passa por territórios tão conflituosos, né? A região do Cáucaso, por exemplo, onde nós temos o Daguestão, a Abcásia, né, a Chechênia, territórios conflituosos, certo? Beleza? A B, tudo bem, galera? Na A? Tudo tranquilo aqui na A? Estão me escutando direitinho? Sim. Show! Então vamos aqui para B, ó. E o Brasil? Em qual grupo está incluído, né? O Brasil está aqui, beleza? Então, ó, utilizando a legenda, o Brasil, né, está no grupo, né, que possui entre 4 e 5 recursos minerais de base, beleza? Então, o Brasil está aqui, ó, no grupo, ele possuindo 4 a 5 minerais de base entre os 18. Show aí? Show? Show. Beleza. E quanto aos Estados Unidos, ao Canadá e à Austrália, tá? Então, quando a gente fala dos Estados Unidos e Canadá e Austrália, a gente está se referindo a Estados Unidos, Canadá, obviamente, né, o Alasca está fazendo parte aqui, né? E a Austrália, beleza? E a gente vai identificar, então, essa legenda aqui, ó. A gente vai fazer a identificação, a legenda que representa o número entre 6 e 10. Então, são países que possuem entre 6 e 10 reservas conhecidas de recursos minerais de base, tudo bem? E com isso elas conseguem suprir de fato, né, as suas necessidades industriais, se tornando inclusive exportadores de alguns minérios. E são potências, né? São potências econômicas. Gente, tudo bem aqui na C? Sim. Tudo tranquilo? Na parte interpretativa, tudo no esquema? Sim. Beleza. Então é isso. Gente, parei